Primeiro eu quero agradecer de estar aqui novamente. É uma alegria sempre grande para mim vir a essa casa e, sobretudo, vir aqui com o Congresso Rustem. Sempre fui recebido aqui com muito carinho, com muita bondade. Eu quero agradecer muito. Eu gosto muito de vir aqui. E agradecer a todos, em particular o Julinho, pelo trabalho que realizou, pelo trabalho que teve junto com a equipe. E agradecer muito pela nossa continuidade, pelo nosso congresso. E ter certeza que nós continuamos. O ano que vem nós estamos lá no Regeneração, em Goiânia, junto com a equipe do João, do Manuel Sérgio. E vai ser sempre uma alegria imensa participar. Quero também lembrar aquilo que o Jorge já falou, né? Que nós vamos ter o Congresso Petro Boldi em agosto, 9 e 10, lá na cidade de Rio Verde. E o Thiago também me passou o cartaz da Concafra. Concafra que vai também em 1 a 4 de março de 2014. E é um movimento também de estudo, que estuda a obra de Rustem, de Ubaldi, de Kardec, e faz um trabalho maravilhoso no campo da assistência. Coube-me o tema Deus, o sol das nossas almas, ou seja, falar de Deus. Falar de Deus, para quem não o vê, para aquele que só tem noção inicial de Deus, não é brincadeira. Mas nós vamos pegar aquilo que a obra nos traz, aquilo que o Rustem nos traz. Eu gosto muito de estudar Rustem e trazê-lo para o nosso mundo, porque a gente muitas vezes está vendo as teorias, principalmente da física, da biologia, e Rustem antecipou essas teorias muito antes de nem sequer falarem nela. Então eu gosto muito de comparar com aquilo que está sendo pesquisado hoje, aquilo que está sendo trazido. Então hoje nós vamos falar de Deus, tentando mostrar essa noção e caminhar um pouco nesse sentido. Nós começamos com a passagem de Rustem que fala o seguinte: para inteligências limitadas como as vossas. Olha só que interessante. Ele já inicia falando. Inteligência limitada. Então esse é o nosso caso. Somos inteligências limitadas. Então, naturalmente, o que nós temos a respeito de Deus, a respeito da vida, está no limite da nossa consciência. Está no limite da nossa inteligência. Se nós não temos mais, é porque o véu ainda é muito espesso. Se nós ainda não temos maiores ensinamentos, maior campo da verdade, é porque a nossa inteligência é limitada. E vocês vão ver que ele frisa muito isso, os espíritos frisam muito isso. Olha o que ele diz. Para inteligências limitadas como a vossa, só podemos comparar materialmente Deus como o sol, que vos ilumina. Centro único para o vosso mundo. É um termo de comparação, de luz, de calor, de fecundidade, que se mostre aos vossos olhos em todo o seu brilho, que o encubram os sombrios vapores que se elevam da superfície da terra. Então nós não vemos Deus por quê? Por causa dos vapores dos nossos defeitos. Dos vapores que vêm de nós mesmos. Quando nós pegamos lá as regiões umbralinas e de trevas, que André Luiz tão bem descreve nos seus livros, nós olhamos lá que lá é escuro, que lá é frio, certo? E é exatamente isso aí. Por quê? Por que é umbral? O que é as regiões de treva? Nada menos do que a pessoa encontrando consigo mesmo e com as próprias criações mentais. Essas criações mentais que não permite que o mesmo sol que banha nosso lar, que banha a terra, banha o umbral, banhe as regiões de treva. Por isso que se diz que é escuro, por isso que se diz que é negro, por isso que se diz que é frio. Não se esqueça, quando for para o umbral, leve cobertor, porque é frio. E lanterna, porque é realmente muito difícil. Porque na verdade é isso que ele fala. Se isso ocorre no sentido material, se isso ocorre no sentido da vida em túmulo, imagine isso em termos psíquicos. Ou seja, são as nossas próprias limitações, os nossos próprios defeitos que não permite a visão divina, que se mostra a nós o tempo todo. Voltamos de novo, olha lá. Muito limitadas são ainda as vossas inteligências. Não é a mesma passagem, não. Mostrando a dificuldade. E os vossos meios de comunicações para compreender de Deus em sua essência e na sua maneira de obrar como Criador incriado.
Todavia, imaginai o qual sol do universo infinito, luz cintilante que só a águia da pureza pode contemplar face a face. Olha que interessante. Águia da pureza. Ou seja, aquele que voa mais alto, aquele que sobe, aquele que busca. Então, o encontro com Deus é um encontro interior, que depende do esforço. Mas não é esse esforço que muitas vezes a gente faz, o esforço mental. É o esforço criativo. É o esforço que a gente coloca em relação ao fluxo natural da existência. É o fluxo natural da existência, através do processo interior e criativo que nos leva até Deus. Seu calor se derrama por todos, sobre todos os mundos e os fecunda. Olha de novo o calor. Gozar de que calor é uma sensação pessoal. Não é assim? Nós podemos estar nesse ambiente aqui, eu estou morrendo de calor. E tem outro que está morrendo de frio. Certo? Ou seja, é uma particularidade do nosso organismo. Então esse calor, ele, além de tudo, ele nos aquece. Então aquece interiormente. Então a busca divina não é uma busca externa, é uma busca interna. Então discutir sobre a existência ou não de Deus é uma perda infindável de tempo. Porque Deus é uma conquista interior. Nós podemos falar de atributos de Deus, mas quando nós falamos de atributos de Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, nós não estamos falando o que Deus é, nós estamos falando o que Ele não pode ser. Estamos longe de compreender o que Deus é. Quando nós falamos inteligência suprema, nós estamos querendo comparar a partir de algo que nos pertence, de inteligência. Porque está lá no livro dos Espíritos, a inteligência é um dos atributos do Espírito. Ora, então quando falamos que a inteligência suprema, que é toda bondade, toda pureza, nós estamos querendo dizer o que ele não pode ser e não o que ele é. Em essência, não conhecemos absolutamente nada de Deus. E ele é o encontro interior daquele que, como águia, sobe. Né? E o calor de Deus fecunda os mundos, inteligência suprema, que cria com o seu sopro a inteligência. Seu olhar cria a vida. Então a vida é um dom de Deus. O Balde faz uma comparação muito interessante. Ele fala: vida, lei, Deus. Então a gente não vê Deus. Deus é a vida. Essa vida que está manifestando em você agora é Deus. Por isso que ela é indestrutível. Por isso que você é imortal. Você pode destruir o organismo, você passa a ter vida no corpo perispiritual. Pode destruir o corpo perispiritual, o corpo astral, como a gente vê os ovoides de André Luiz, você não deixa de existir. A vida é Deus, é a primeira manifestação de Deus em nós, é a vida. Você pode entendê-la da forma que for, a vida é a primeira manifestação divina na nossa existência. E gosto muito, sempre, toda vez que eu vou falar de Rustem, eu gosto de colocar isso aqui. Porque todo mundo fala que Rustem é um tema polêmico. Polêmico por quê? Olha o objetivo da obra. Na obra dos 4 evangelhos, os ministros do Senhor visam a este fim: a aventura da humanidade. Então o objetivo é alegria, é felicidade, não é discussão, não é bate-boca. Você quer ser feliz? Não. Então não fica feliz. Agora você quer ser, tem uma obra aqui que eles falam que é para aventura sua. Agora imagine se eu chego aqui e falo assim: Mary, você quer ser feliz? Não, me larga. Eu vou falar: não, mas você tem que ser feliz. O que é isso? Ela não quer ser feliz. Então a obra de Rustem é para quem quer ser feliz. Quem não quer, eu não preciso mostrar isso para ele. Falar: o dia que você quiser estar feliz, está aqui os 4 evangelhos. Ou seja, a obra é a aventura da humanidade pela sua purificação. Eles preparam a realização da unidade de crença e da fraternidade humana, pela efetivação das promessas do Mestre. E, enfim, o reino de Deus na Terra, iniciando-os na lei da unidade e do amor, a meta. Iniciando-nos na lei de unidade. Kardec deu um passo, Rustem deu outro passo, o Chico deu outro passo,
o balde deu outro passo, a ciência hoje está dando outro, nos levando para unidade, como diz Kardec, gravitar para a unidade divina, eis o desiderato da humanidade. É para lá que nós vamos. É para essa unidade que reflete Deus em essência. E essa é a nossa busca. Já mostrei isso aqui outras vezes, gostaria de voltar ao assunto. Nós aprendemos sempre a evolução individual. Mas a evolução se dá em 3 grandes campos: o campo individual, o campo coletivo e o campo em Deus. No campo individual, nós vamos do ego ao self, ou seja, é a evolução individual, onde nós vamos readquirir a nossa individualidade. Então nós vamos no individualismo, é o que nós temos. O que é o individualismo? A doença da individualidade. A individualidade está presente em todo o nosso processo evolutivo. Ela nunca deixa de estar presente. Tanto é verdade que está lá, Jesus é o Filho unigênito do Pai. Unigênito significa o único da sua espécie. Então cada um de nós é único. Não existe no universo uma xerox sua. Você é único. Ou seja, você é unigênito. Você é único da sua espécie. Agora, nós adoecemos a individualidade. Tornamos ela individualismo. Então o que é individualismo? Individualidade mais egoísmo. Egoísmo é o pai de todos os vícios. Então a evolução individual vai do ego ao individualismo. A evolução coletiva inicia no eu e no próximo. Passa pela coletividade e chega à totalidade. Essa é a evolução coletiva. Aqui Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. E aqui ele diz, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a evolução coletiva. Faça aos outros o que quereis que vos façam. Essa é a coletiva. E também evoluímos em Deus, porque é evolução interior. Então, à medida que você, aqui está a lei da caridade, aqui está a lei do estudo. Não é assim que a doutrina espírita fala? Espírita. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Olha, esse é o caminho da iluminação interior. Esse é o caminho do trabalho coletivo, generosidade, benevolência, caridade. Ok? Agora, nesse caminho para Deus, Jesus deu uma palavra muito mais forte. Sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, para que haja unidade, tem de ter identidade. Olha, Deus nos criou imagem e semelhança. Mas Jesus nos fala que nós temos que caminhar para a identidade. A identidade do amor. Identidade não quer dizer igualdade. Rustem deixa claro, nenhum filho criado será igual ao pai. Mas quer dizer intimidade, complementabilidade. Então, num é o trabalho para com o próximo. No outro é o trabalho de busca de identidade. E neste é o trabalho de iluminação. Esses são os 3 campos da nossa alma. São os 3 campos que nós caminhamos dentro da nossa vida. De todas as nossas vidas. Do nosso retorno ao Pai. O retorno ao sistema, como diz o Balde. A ciência humana, se lhe fora possível, anularia a existência de Deus, dizendo, previmos as tempestades, logo elas se desencadearão, porque assim devia acontecer. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado da ação de uma força cega e necessária, e não obra de uma inteligência suprema e providencial, que age por intermédio de espíritos ativos e devotados, aos quais incumbe o uso, o emprego, o funcionamento, a aplicação e execução das leis naturais e imutáveis, que ela estabeleceu desde toda a eternidade.
Ora, a ciência hoje, Stephen Hawking, esse tempo atrás, falou isso, né? Nós não precisamos, como Laplace falava também, da hipótese de Deus dentro da teoria para explicar a vida ou para explicar a ciência. Por quê? Porque à medida que a ciência vai estudando, ele descobre leis. É a mesma coisa que eu estudasse um rio. E se alguém chegasse para mim e falasse assim, não, o rio vem de uma fonte. Fala, que é isso? Hein? Já estudei mais de 10 quilômetros desse rio e não tem fonte nenhuma. Eu explico o rio apenas pelo processo de gravidade, a correnteza, a água. Não, mas ele tem uma fonte. Não. Ou seja, eu estudo uma lei, descubro outra lei, que descubro outra lei, e acho que essa descoberta não inclui Deus. Porque a noção que a gente ainda tem de Deus, que Deus criou o universo, estabeleceu leis e pronto. Mas se a gente começar a pensar que o universo só funciona, incluindo a nossa vida, porque existe o pensamento diretor de Deus. E se nós começássemos a pensar que tudo na vida é movimento? E que nada tem vida permanente? E se nós começássemos a pensar que você desaparece e aparece todo o tempo? E quem nutre todo esse processo de informação é o Pai. Quando você olha para o seu corpo, você acha que ele é o mesmo? Ou só quando o tempo passa? Fiquei barrigudo? Fiquei careca? Só quando o tempo passa? Ou seu corpo está em movimento o tempo todo e está se fazendo o tempo todo? Tem alguns cientistas que falam que nosso corpo, entre 4 a 8 anos, substitui todas as células. Tem outros que nos dizem que em torno de 2 anos, 2 anos e meio, substitui todos os átomos. Mas o seu corpo não é fixo. E se toda a vida não for fixa? Nós estamos acostumados a dizer que o universo é feito de energia e matéria. Mas se ele for feito de espírito, consciência, informação, energia e matéria. Há pouco o Rodrigo falou, olha, Jesus passou informação para dentro dos vasilhames que continham vinho. Quando nós damos passe, nós estamos passando informação de reorganização dos tecidos físicos. Então a informação hoje é o principal critério de estudo da ciência. E se tudo está em movimento, quem gerencia todo esse movimento no universo? Para que cada movimento seja complementar ao outro movimento, que seja complementar ao outro e que tudo isso evolua. Tudo na grande unidade da criação nasce, existe, vive, funciona, morre e renasce para a harmonia do universo. Olha, tudo está em constante transformação. Isso que ele está falando aqui, o que está se estudando hoje na ciência, tudo está em constante formação. O tempo todo em transformação, o tempo todo em movimento. Olha o que ele diz, ó, nasce, existe, vive, funciona. Então muitas vezes hoje se discute, existem os seres orgânicos e inorgânicos. Como é que os seres inorgânicos se tornaram orgânicos? Qual é a medida de ação? O movimento. A contração de consciência que nós tivemos na primeira queda, ela vem contraindo até a contração máxima, que podemos chamar de espaço, ou podemos chamar de átomo, para ficar mais próximo. Mas a base do que ficou, que significa vida, espírito, é o movimento. E esse movimento faz o quê? Faz nascer, existir, viver, funcionar, morrer e renascer. Se você pegar a grande síntese, você vai ver lá o bode falando a reencarnação da energia. Lógico que essa reencarnação, entre aspas,
Mas para dizer que a mesma energia que é liberada da matéria volta em forma de energia vital. Ou seja, tudo progride dentro de uma espiral. Ó. E olha o que ele diz. Sob a ação espírita universal, que a sua vez se exerce pela vontade de Deus e segundo as leis naturais. Ou seja, para funcionar, nascer, existir, viver, funcionar, morrer, renascer, precisa da... Ou seja, a vontade é ativa. Se o movimento é contínuo, essa ideia que nós temos, que Deus criou o mundo, ficou cristalizadinho, e ele está fora da obra, é uma ideia primária da compreensão de Deus. Lembra que a visão de Deus ela foi evoluindo. O politeísmo, depois o monoteísmo, depois Deus amor, que o Cristo nos trouxe. Deus Pai, Deus amor. E agora nós estamos na época de compreender que tudo isso está interligado. É a visão monista. Tudo é consciência. Tudo é espírito. Como dizia João Batista, que o Jorginho falou aqui, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Olha, o cara tinha feito universidade e a gente não sabia. Frequentou Harvard. O cara já sabia que dessas pedras nasce filho para Abraão. Isso aqui, ó, é evolução. Tudo. E a vontade divina que mantém tudo isso. Para não se ter dúvida, o que mais se fala hoje é sobre movimento. Olha aqui que o Rustem fala. Tudo que se move no universo, tudo que existe, só se move e existe pela vontade suprema de Deus. O movimento é devido a Deus. Se caiu o movimento. Isso é um movimento? Movimento de queda. Ou seja, o movimento só existe pela presença de... A queda foi pior, aí já foi a segunda. Eu bati aqui na primeira, agora já foi a segunda. Se cair lá, é a terceira. Muito bem. Então, tudo que se move pela vontade suprema de Deus. O átomo se move. A molécula se move. O organismo se move. A nossa consciência se move. E só se move pela presença de Deus. Ou seja, Deus não criou uma obra, criou uma lei e congelou o universo. Ele está presente. Por isso que Jesus usou uma frase maravilhosa. Meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ou seja, hoje o trabalho é contínuo. E está lá os Salmos. Tu és meu filho. Hoje eu te criei. E se você for criado a cada instante? Você cria seu organismo a cada instante. E se você for uma criação divina criada a cada instante? E o impulso de evolução, quem dá é a presença de Deus criando e recriando você a cada instante. E se você for um vagalume? Que apaga e acende, e a cada vez que apaga e acende, você tem uma nova luz. Por isso que está lá, né, nos Atos Apóstolos, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. O movimento é o elemento essencial de toda a vida. Movimenta do espaço ao anjo, do anjo ao arcanjo. E por que eu falo em movimento do espaço? Porque hoje uma das principais teorias a respeito do espaço é que o espaço tem determinados vórtices que geram as partículas virtuais e geram as partículas reais. É pelos vórtices existentes. Ou seja, o espaço é o campo criativo. Então hoje nós já podemos falar na pergunta do Livro dos Espíritos, do espaço ao arcanjo, que também começou por ser espaço. Né? Podemos acrescentar.
Bert Hellinger, que trabalha aí com constelação familiar, também tem essa parte que é muito bonita. Tudo que move na Terra só pode mover-se porque uma consciência que nos transcende o mantém em movimento, no movimento que faz sentido. Então, quando fala lá que Deus é o motor do universo, é motor no sentido de vontade suprema que sustenta todo o movimento, que é complementar e é novo a cada momento. Então é o Deus vivo. Do livro do Horta Santos, ele tem isso aqui muito interessante, olha cá. A única saída é que não estamos no universo feito de matéria solitária, mas sim numa realidade dual, onde a matéria se associa indissoluvelmente a um substrato informacional e ordenador. O universo material não é um sistema isolado, há uma vasta inteligência associada à matéria. Para a gente poder fazer a gente entender, se eu pegar as redes sociais, pegar a internet é a mesma a cada momento? Se eu pegar as redes sociais, por exemplo, ela é a mesma a cada momento? Ou ela tem movimento constante? Existe um sistema de informação que faz o quê? A rede parece viva, não é isso? Ela o tempo todo está mudando, não é isso? E todas as inteligências associadas vão mudando as redes, não vão? De maneira que as informações que ela contém, elas vão sendo transformadas, elas vão sendo mudadas, não é isso? É isso aqui, ó. Então a informação que rege o mundo é coordenada por uma inteligência suprema. E tudo é móvel. E aqui nós mostramos como é que é esse movimento. Fizemos um slide para mostrar isso. Olha lá. Olha aqui que a sua voz fala na grande síntese. No princípio havia o movimento. E o movimento concentra-se na matéria. Da matéria nasce a energia. E da energia emergirá o espírito. Então o movimento é a base da vida. Então o movimento é o primeiro ponto. Eu representei aqui pelo átomo, podia representar pelo vórtice do espaço. O movimento vira atração. A atração vira afinidade. A afinidade vira psiquismo mínimo. Lá da grande síntese, que é o cristal. O homem do mineral é o cristal. Então quando você vê um cristal, você fala: "Oi, como vai, meu amigo? Eu estou igual a você no estágio superior. Eu sou o homem dos seres superiores. Você é o homem dos minerais." Toda a experiência da vida se concentrou e o cristal representa o psiquismo mínimo. A partir daí desenvolve a sensibilidade. Sensibilidade, irritabilidade. Irritabilidade, instinto. Instinto, razão. Isso aqui é de Emmanuel. Tá? Então, sensibilidade, irritabilidade, instinto, razão. É a fase que nós estamos. Essa é a fase. A fase da razão. A fase do porquê. Que como criança a gente fala: por quê? Por quê? Por quê? Fala assim: cuida do seu próximo. Por quê? Não é assim? Não existe um movimento espontâneo. Por que eu vou cuidar? Certo? Mas aí Emmanuel diz o seguinte, e o Baldo também fala a mesma coisa: através da fé e da humildade, nós passamos para o plano que vem a seguir. Agora, o que é fé? Confiança. Fé não é crença. Se você não, eu sou espírita. Meu filho, você vai descer. Não é crença. Como diz Emmanuel, fé, a certeza, eu vou mostrar daqui a pouco, a certeza inabalável em Deus. É a verdadeira religiosidade. E o que é humildade? É
quer ser bonzinho, caladinho. É isso que é ser humilde? Humildade é isso? Ah, eu sou caladinho, humilde. Usa-se muito isso na imprensa, né? A pessoa é pobre e fala, a pessoa é humilde. Não, ela é pobre! Quem gosta de dizer que a pessoa é humilde? Eu vim de um lugar muito humilde. Quem dera que você tivesse vindo. Você é pobre, meu irmão. É diferente. Pobreza não quer dizer humildade. Né? Nós vamos ver uma definição de Emmanuel de humildade que eu acho espetacular. A liberdade. A humildade é a liberdade. Olha que coisa interessante. Então, através da fé e da humildade, a gente entra na intuição, na revelação. Caminhamos para a visão direta. Lembra do Apocalipse, que o Jorginho falou aqui? O que os Espíritos falavam para João? Sobe e vê. Vem e vê. A visão direta. Depois nós vemos para a contemplação, que a gente vê em tantos místicos. E chegamos na unificação. Próximo encontro Rustem, nós vamos continuar da unificação, porque eu também não sei o que vem daqui, mas vamos descobrir. No próximo encontro, eu vou falar outro quadrinho desse aí, tá bom? Agora, para poder fazer o movimento, se nós somos únicos, Deus nosso Pai, no sistema nos entrega uma obra única. No plano espiritual nos entrega uma obra. E na terra também entrega uma tarefa, que é a nossa função. Todo homem tem uma missão. E essa missão, o cumprimento dessa missão, e foi mostrado isso aqui tão bem hoje, o Júlio falou, né? O Jorge falou. Quer dizer, o cumprimento de cada missão é que nos leva ao caminho desse movimento de transformação e evolução. Então vamos lá. O Cristo, por nosso intermédio, diz a vós outros espíritas médiuns, como dissemos aos apóstolos, dai de graça, seguindo-lhe as pegadas, o que de graça veio recebido. O que a gente recebe de graça? O que a gente recebe de graça? Como é que é o negócio de graça aí? O que a gente recebe de graça? Isso, a vida. O que mais? Por acaso, para falar tudo aquilo que nós estamos falando aqui, alguém recebeu alguma revelação? Vocês escreveram alguma mensagem aqui? Mesmo desencarnado? Querido Chico, eu sou André. Alguém aí? Isso chega em nós como? De graça. De graça. O conhecimento é de graça. Foi o esforço do outro, pela bondade dos espíritos, que veio até nós, é de graça. Você só discute. Ah, eu acho que não é assim não. Eu acho que não é assim não. Então dita uma igual essa daí, por favor. Dita uma obra. E é de graça. A vida é de graça. O amor é de graça. A revelação nos chega de graça. É a presença de Deus, né? Tudo vem de Deus e nos chega de graça. Agora a gente estraga. A gente nasce, a natureza é de graça. E a gente suja, estraga. O ar é de graça. Já pensou se você tivesse que pagar? Taxa de aerificação. Um cara gordinho igual eu estava perdido. Você respira mais. Você ia fazer regime para pagar menos oxigênio. Gordinho que não gosta de fazer regime, você vai para regime que eu estou pagando muito oxigênio. Né? Então, você ia pagar a taxa menor. Então, chega de graça para a gente. E agora o que ele diz? Tudo vem de Deus e vos é dado de graça, a fim de desempenhares a vossa
tarefa. É de graça para você agir, porque nós somos co-criadores de Jesus. É dado de graça. Mas meus filhos, faz alguma coisa. Age. E agir onde? Em você, age em torno da iluminação. Em Deus, age na busca interior do Pai. Com o próximo, a caridade, a generosidade. E por que eu falo generosidade e caridade? Já expliquei isso aqui uma vez. Porque caridade é só aquilo que você dá da sua necessidade. Generosidade, benemerência, é aquilo que dá do que sobra. Mas caridade, Jesus deixou bem claro, é aquilo que você dá da sua necessidade. A oração agradável a Deus é o trabalho. Trabalho da inteligência, trabalho do corpo. Cada um de vós deve trabalhar conforme a tarefa que está confiado. Qual a tarefa de cada um que está aqui? A gente sempre quer fazer a tarefa do outro. Mas cada um tem uma tarefa. Tarefa de pai, tarefa de mãe, tarefa de servidor. E Jesus deixou claro, é essa tarefa que faz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, você além de fazer a sua tarefa, você tem de brilhar. Além de fazer a sua tarefa, você tem de salgar. O que era o sal, principalmente na época de Jesus? Conservar. Então, qual é a nossa função principal? Onde nós estivermos, não deixarmos o meio social fazer. É a função do sal. Eu gosto de falar sobre isso. Você já viu como é que a gente trata o sal? Repararam isso? Açúcar a gente sempre põe uma coisinha bonitinha. Não é? Coloca em cima da mesa, aquelas coisinhas bonitinhas. Agora sal você joga lá debaixo da pia, não é assim? Na hora que você pega, tá tudo sujo, assim, sabe a tampinha aí? Não é? Sal é desprezado. No máximo um negocinho branco escrito sal. Essa é a função do sal. Essa é uma das nossas funções, ou seja, a tarefa que nos foi confiada. Aí você fala, então qual é a tarefa do Cristo? O Jorge falou aqui, né? Olha aqui que o Rustem nos diz. O Cristo se manifestará ainda aos homens, quando forem chegados os tempos. Espírito protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do vosso progresso e de vos levar à perfeição. Então o que Jesus faz? Encarregado do nosso progresso e levar à perfeição. Ou seja, vai nos levar à perfeição. Quem quiser fazer parte, vai nos levar à perfeição. E olha aqui que ele diz mais. Ele recebeu do Pai, seu e vosso Pai, vosso Deus e seu Deus, 3 missões. Então a tarefa de Jesus são trina. Ok? Vamos ver quais são. As 2 primeiras consistiram em preparar entre os homens a realização do progresso físico do vosso mundo, do progresso físico, moral e intelectual da humanidade terrena e da regeneração da humanidade. Ora, então, as 2 primeiras terminam no início do mundo de regeneração. Quem ficar, que bom que ficaremos juntos. Quem for, tchau, pessoal. Foi uma pena. Tá claro? Então, vai até a regeneração. Então, olha o projeto. Olha o projeto, o tempo que durou. Calcula-se que a Terra tem mais ou menos entre 4 a 4,5 bilhões de anos. Você já viu que a gente fala assim? Trabalha a vida toda.
Trabalho de manhã, trabalho à tarde. É igual eu falo para meu filho, trabalhei 35 anos como médico. Jesus, imagina Jesus chegar para você, eu trabalho há 4,5 bilhões de anos. Cara, você já pensou? Aí você diz que esse senhor já aposentou quantas vezes? Cara, 4,5 bilhões de anos trabalhando. E a gente reclama. Ah, já frequento o centro há 30 anos. Já devo ter meus méritos. Então, a tarefa termina na regeneração. Agora, olha que bacana. A terceira consiste em levar a efeito a realização daquela obra, conduzindo à perfeição. Já pensou o trabalho do Cristo? Meu Deus. Se 4,5 bilhões de anos não chegamos na regeneração ainda. Você já pensou? É por isso que ele diz que não tinha um local para descansar a cabeça. Não dá para descansar com um monte de gente fazendo o que a gente faz. Por isso que ele foi tão claro, ô raça perversa, incrédulo e perverso, até quando me farei sofrer? Até quando? A primeira ele a cumpriu, desempenhando a sua missão terrena e continuando a cumpri-la no estado de espírito invisível aos homens, com o concurso do Espírito Santo, isto é, dos espíritos puros, dos espíritos superiores, dos bons espíritos, que sob a sua direção trabalham na sua obra. A segunda é a da nova era, que se abre diante de vós pela revelação espírita, a era do Espírito da Verdade, que vem por intermédio do Messias, isto é, dos enviados especiais e dos missionários errantes encarnados, conduzir progressivamente as gerações humanas à verdade, ensinar-lhe todas as coisas e anunciar-lhes o que hão de vir. É isso que nós estamos aqui. Essa faz parte da segunda. E iniciou com a parte espírita. Por isso que fala, espírita, vós sois os trabalhadores da última hora. Ou pega o trem embora, ou se não... Então esse é o trabalho. A terceira, ele virá cumprir, nos tempos preditos como Espírito da Verdade, trazendo o complemento e a sanção da verdade, para vô-lo mostrar sem véu. Aí nós vamos estar já purificados. Todas aquelas nuvens que sobem de nós estarão sendo rompidas. Aí nós podemos ver a verdade sem véu. Manifestar-se-á então aos homens em todo o seu poder, em toda a sua majestade, da sua pureza perfeita e imaculada, cercado dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que vos terão preparado e levado a esses tempos, em que sereis do mesmo passo, capazes e dignos de receber o Mestre, de suportar a verdade sem véu. Na hora que começa a mostrar o véu, dá uma discussão infernal. Fala assim, gente, fala lá para esse povo, que eu não nasci com um corpo igual deles. Que absurdo! Fala lá que Maria concebeu através do campo do Espírito, dos fluidos. Diz para eles lá que eu desaparecia e aparecia dentro do processo que é a vida mesmo, desaparece e aparece. E refaz o organismo, todo mundo faz isso, não era só ele. Diz lá que não existe morte, que ressurge, eu mesmo tive a ressuscitação. E que se o magnetismo é a lei que gera tudo, então você pode modificar a matéria na hora que você quiser. Pode fazer vinho, ovo, pode fazer o que você quiser. Misturar vinho com ovo. Tudo que você quiser pode fazer. Ou seja, tudo é magnetismo. Tudo você pode fazer. Entendido? Aí quando escreve isso, e vem aquilo que o Roberto falou, fica discutindo. Não, eu quero ter escravo, eu quero ser escravo. E ficamos apegados aos próprios conceitos. Muito bem. Então nós estudamos
a tarefa para chegar a Deus, né? Realizar a nossa função no mundo. Nós estudamos o movimento como a forma de todas as vidas e que tudo unifica. Tá claro? Mas nós vivemos dentro do universo holográfico. O que é o universo holográfico? É o todo está na parte e a parte está no todo. Me diz uma coisa. Quando a gente fala de Deus, a gente fala o quê? Que Deus é o quê? Onipresente. 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 O que é onipresente, gente? Mas em toda parte onde? Hã? Então presta atenção. Deus não precisa irradiar. Da mesma forma que eu falo assim que Deus, o olhar de Deus, a mão de Deus, o pensamento de Deus, eu estou usando a palavra irradiação. Porque Deus não precisa enviar um sinal do ponto A para o ponto B. Deus é onipresente. Então Deus é não local. Ele já existe na nossa alma. Ele é onipresente. Como diz um filósofo que eu gosto, esses dias eu estava dando aula e falei isso hoje. Ele é oniabarcante. Abarca tudo. Se o todo está na parte e a parte está no todo, então quando se fala que Deus está em nós, dentro de nós, é uma verdade absoluta. É por isso que todo movimento é oniabarcante. E para que a gente não tenha dúvida, olha o que diz Emmanuel. Reconhecido o axioma de que o universo obedece uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Agora nós podemos entender quando Jesus diz: vós sois deuses. E podemos entender agora por que ele fala: bom só o Pai. Porque a bondade é um processo coletivo de reflexo de Deus em nós. Você nunca é bom. O coletivo que é bom. Então esse negócio fala assim: o Júlio é uma pessoa tão boa. Conversa fiada. Tudo está conexo e se repercute comunicando-se pelas vias física, dinâmicas e espirituais. Ou seja, tudo está conexo, tudo é complementar. E Deus é presente em tudo. E Ele, a vontade suprema, que dá todo esse movimento. Vamos entender esse que eu falo sobre movimento. Se eu pegasse todos vocês aqui, começasse vocês a mudar de local. Cada um passa para a cadeira do outro, do lado. Daqui a pouco não estava uma confusão danada? Porque não ia ter um pensamento diretor. Eu posso dar um pensamento diretor. Olha, quem está na esquerda, senta na esquerda. Mas quem está na parede? Bate a cabeça na parede. Como é que ele vai fazer? Eu não tenho, de imediato, algo que possa dar uma informação que faz o equilíbrio do sistema. Agora pensa, todas as partículas do universo, todos os seres do universo se movimentando a cada momento. Quem dá estrutura de suporte para todo esse movimento permanecer na harmonia, permanecer no crescimento, permanecer na transformação. Entendeu, gente? Quem está no movimento do sono, acorda. Entendeu? Você já imaginou todas as partículas do universo, todos os sistemas do universo, incluindo todas as consciências em movimento contínuo, trocando de lugar. E a harmonia mantida. Entendeu o que é o pensamento divino? Entendeu o que é onisciência e onipresença? E outra, não é igual, porque em cada momento houve uma transformação. Uma transformação provocada pela presença de Deus em nós.
Então, quando a gente voltar a Deus, você não vai poder falar assim, Deus, eu voltei. Falou, não, meu filho, eu que te trouxe. Entendido? Você só acatou o movimento. Olha o que Rustem fala sobre o universo holográfico. Os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos que povoam o universo. Ligam os espíritos, encarnados ou não. É um laço universal com que Deus nos une a todos. Como que para formarmos um único ser e subirmos até ele mais facilmente pela conjugação das nossas forças. Olha como se dá a evolução coletiva. Nós formamos um único ser. Então não adianta excluir ninguém. Porque todo ser que a gente excluir, nós vamos ter de buscar. Vou te excluir. Só busco no próximo congresso. Tá ok? Tudo o que foi, é e será em todos os reinos da natureza, no vosso planeta, seguiu, segue, seguirá marcha contínua no caminho do progresso físico, moral e intelectual. Viu que eu não estou mentindo? Sob a ação espírita, segundo as leis naturais imutáveis promulgadas por Deus desde toda a eternidade. Tudo vai modificando. Agora você imagina tudo isso mudando. E essa informação sustentando tudo isso. E a gente acha que Deus criou o universo e está descansando, esperando a gente. Está esperando o sétimo dia. O que é o sétimo dia? O dia que todos nós voltamos para o sistema. Então esse é o momento. Quer dizer, tudo isso está em mudança, tudo isso está em mudança. Isso é Deus. E aí você fala assim, não, mas tem a matéria e tem o espírito. Não é assim que a gente fala? E junto dos dois tem o fluido universal. Você só estudou isso, minha filha? Você só decorou isso? Olha lá o que ele fala. Ó. Pelo contrário, não existe espírito e matéria, só existe espírito. Olha aqui que Emmanuel diz. É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Olha o monismo de Walden aqui. Olha Rustem falando a evolução do mineral, vegetal. Olha aqui, ó. E para não ter dúvida, dentro, porém, desse monismo, uma palavra, físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo. A queda. A matéria é o ser no seu estado negativo. O espírito é o ser no seu estado positivo. Ou seja, tudo é espírito, tudo é consciência. E é o contrário. É o que a Mítica Goswami fala. Não é o primato da matéria, é o primato da consciência. Tudo é consciência, não é tudo é matéria. É o inverso. Então tá aí. Então o que seria o espírito? O espírito é um, como diz Paulo. Ou seja, ele é individualidade, ele é totalidade, ele é unidade, ele é Deus. A queda criou a consciência. A consciência criou o campo do pensamento. O campo da consciência criou o campo mórfico. O campo mórfico criou as formas. Então o espírito é um. Ah, mas como pode ser isso? Não vou explicar. Para
ter certeza. E por onde que nós caímos? Deixa eu voltar aqui. Nós caímos na individualidade. Tanto é verdade que a individualidade é formada pelo egocentrismo, como diz o Balde. O egocentrismo altruísta, que é o de Deus. Mas nós ficamos no egocentrismo egoísta. Pai de todos os vícios, criou a queda. A segunda queda cai por quê? Por causa do egoísmo, do orgulho e da vaidade, gerando materialismo. É o mesmo princípio da primeira e segunda queda. Então, a queda se dá na individualidade. Então, o primeiro processo de evolução é na individualidade. O segundo é a descoberta de Deus. E junto a esse, o cuidado para com o próximo, aqueles que caíram conosco. Na regra, demônio auxilia demônio, na razão direta do demônio e na razão inversa do egoísmo. Certo? Entendendo aqui demônio como você mesmo. Olha o que o Rustem fala. Essas palavras não têm por fim, segundo o Espírito, senão libertar o homem do amor de si mesmo e chamar-lhe a atenção para que nele não pode perecer, isto é, para a inteligência filha de Deus, que de Deus provém, que partindo do infinitamente pequeno para chegar ao infinitamente grande, tem que voltar a ele na individualidade e na imortalidade. Tem de voltar na individualidade. Por isso que o primeiro esforço é o esforço do ego para o self. E na imortalidade por quê? Porque é a plena consciência da vida. O que é ser imortal? É ter plena consciência da vida. Agora, como é que a gente pode ser individualidade, totalidade, unidade e Deus ao mesmo tempo? David Bohm tem uma ideia que eu acho maravilhosa. Eu selecionei para colocar aqui para vocês. É uma ideia espetacular dele. David Bohm foi prêmio Nobel, morou aqui no Brasil, né? Esteve na USP de São Paulo. Olha que bacana que ele diz. No relance, ele compara a unidade no rio. Tá claro? E os redemoinhos como se fossem individualidades. Olha que bacana a ideia. No relance, tais redemoinhos parecem ser coisas separadas e ter muitas características individuais, tais como tamanho, velocidade, direção de rotação, etc. Mas uma investigação cuidadosa revela que é impossível determinar onde um determinado vórtice termina e o rio começa. Ok? Então a totalidade são todos os oceanos da vida. A unidade é o conjunto de todos esses oceanos. E a individualidade é o vórtice nesses oceanos. Cada vórtice é único e tem características de tamanho, velocidade, direção, rotação. O que foi então a queda? A direção contrária da correnteza divina. Então, como nós estamos no movimento contrário à correnteza divina, a gente cansa. Como é que chama o cansaço que nós temos da vida? Dor. A dor é só assim, meu filho, mudo nada. Não nada contra a correnteza. Só mudar o nada. Ok? Então esse é o vórtice. Então nós somos. O espírito é individualidade, totalidade, unidade de Deus. Como explicar a vós que não podeis fazer ideia da imensidade sem limite, o que seja Deus, seus atributos e grandeza? Não podendo definir o ideal dessa ordem, alguns homens, cujas ideias ultrapassaram a dos vulgos, quiseram fazer Deus tão grande que ele aniquilaram a personalidade. Outros, confinados na esteira de seus cérebros, os fizeram tão pequeno que as igrejas que lhe edificaram são vastas demais para o conterem. Adotai o termo médio entre essas duas hipóteses. Deus é, na imensidade, o infinito. O Espírito de tal modo puro, de tal modo sutil, que bem poucos espíritos podem vê-lo, de tal modo extenso, que irradia por todos os lugares, sem jamais se dividir, conservando assim a sua
individualidade. Quem tem? Individualidade. Porque o Espírito é individualidade, totalidade. Certo? Então nós aqui fizemos o que é Deus, né? Um resumo. Então Deus como ser é a verdade. Deus como substância é vida. Deus como princípio é lei. E Deus como essência é amor. Por isso que Jesus foi tão claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é Deus em nós. Libertará de quem? De você mesmo. Por isso que o Balde fala que Deus, vida, lei e amor é a mesma coisa. Ok? Empregamos a palavra eternidade tendo em vista a vossa locução. Penas eternas, dizemos. Eternidade, não percebeis que é figurado o sentido desse termo? A única eternidade existente que se possa citar é Deus. Entendeu então que não tem sentido falar em criação divina? A gente fala criação divina porque a gente está preso no tempo. Porque se Deus é eterno, eterno é ausência de tempo, não é tempo longo. Ok? Então quando a gente fala causa e efeito, Deus é a causa primária, nós estamos falando em relação ao nosso universo, que está preso no princípio, que está preso no tempo. Porque além do tempo, o universo ou o sistema, ele é complementar. E ele é sincrônico. Ele não está preso nas leis de causa e efeito. Isso é para o nosso mundo. Ele não é vibracional, ele é intrínseco. Por isso que fala que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, é intrínseco a nós. O Senhor, ponto individual, para não ter dúvida, né? E central no infinito, em torno do qual gravitam todos os mundos, todos os universos, espalha sobre todos o seu calor, a sua luz, mas bem pouco gozam da faculdade de lhe ver. É contínuo, é a graça. Os raios luminosos, os vapores que se evolam de vossas almas culposas, formam a atmosfera espessa, através do qual algum desses raios passam de quando em quando. Sabe aquela hora que você fica bonzinho? Igual que nós estamos aqui, passamos o dia inteiro estudando. Aí quando chegar em casa, vou pelo menos beijar minha esposa. Aí no caminho você já vai mudando. Beijar por quê? Vou pedir desculpa de quê? Ele que errou, né? Você muda rapidinho. Forma uma atmosfera espessa, através do qual algum desses raios passam de quando em quando, geralmente depois de uma tempestade, para vos lembrar que, logo que as nuvens borrascosas se tenham dissipado, ele brilhará sobre vós em todo o seu esplendor, em toda a sua pureza. Olha aqui, nós demos uma ideia dos vapores. Igual a ideia que nós fizemos aqui do quadro umbralino. É por isso que a gente não vê Deus. A gente não vê Deus não é porque Deus não se manifesta. É porque a gente é cego. E a gente é cego não porque a gente não tem a condição de ver. É porque a gente vive a condição de não ver. Nada há imutável na criação. O progresso moral só no seio de Deus, para ele prossegue sempre, até o instante em que atinge nos pés do Eterno os últimos limites da perfeição moral. Então a evolução tem um limite, que é a perfeição moral. Então nós estamos presos no tempo até chegar à perfeição moral. Depois disso nós passamos a viver no não tempo. Aí a lei não vai ser mais de causa e efeito,
nem de tempo, vai ser de não localidade, de intrinsecidade, de consciência, de espírito. Por isso que fala em paraíso divino. Por isso que Jesus fala, levá-lo até a perfeição. Perfeição moral. Agora, lógico que dentro da vivência em Deus, que é a vivência infinita, o progresso interior não para. Logicamente que aqui é uma ideia que ele está transmitindo. O progresso intelectual, isto é, quanto ao progresso em ciência universal, esse é indefinido. Ou seja, porque você vai mergulhando em Deus. A verdade vai te fazendo livre. Se Deus é infinito, o movimento em Deus é felicidade permanente. Ok? Para o Espírito que se tornou perfeito, vem ele diretamente de Deus, a quem todavia o Espírito jamais poderá igualar-se. Ou seja, a perfeição de Deus, na hora que você torna-se perfeito, aí o instrutor seu, mas não é mais nem o Cristo, é Deus. Hoje qual é o instrutor de vocês? Você viu que eu perguntei de vocês, para dar uma diferencinha. Qual é o nosso instrutor? O diabo. O Jorginho falou que nós somos filhos do diabo. Depois, à medida que nós fomos aperfeiçoando, qual é o nosso instrutor? Nós estamos aqui numa casa à busca de quê? Não é da instrução espírita, não é dos espíritos? Então, na verdade, que é doutrina dos espíritos. Nós não fomos recebidos aqui sob a égide de Bezerra de Menezes? Então, nós já estamos querendo outro instrutor, não é? Ó, Senhor, eu cansei de mim. Eu não me aguento. Não tem nenhum espírito aqui para me ajudar. Aí o que eles fazem? Mandou uma série de espíritos para nos ajudar. Depois dos espíritos vai virar o Cristo, que vai nos ensinar a verdade triunfal e vai nos levar à perfeição moral. A partir daí, quem vai nos instruir? Deus diretamente. Não é possível que nós vamos trocar por essa vidinha que a gente tem. Alguns bilhões de anos. Sim, mas depende de cada um. Pode ser que não precisa nem desses bilhões de anos. Entende agora por que Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso? Não é só por uma questão de vírgula. É porque o hoje é a manifestação de Deus em nós. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a gente pode falar o contrário, né? Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, que é Jesus, e nós damos trabalho todo o tempo. Podemos completar isso aqui. Nós damos trabalho. Olha só que bacana, o que Pietro Baldi fala? O todo não foi feito por Deus de uma só vez para sempre, de improviso, num dado momento, mas antes se está continuamente formando. Viu que eu não estou mentindo? O todo é resultado de uma criação contínua, obra de um Deus sempre ativo e presente. Não de um Deus que uma vez o construiu, se afastou da criação para ficar inerte a contemplá-la do alto da sua glória, separado do fruto do seu trabalho, que continua estaticamente a existir por si mesmo, agora independente da obra do seu Criador. Não, é assim que a gente compreende Deus, como tivesse criado, congelado, colocado lei e pronto. Não, ele é ativo e presente. É uma criação contínua. Ok? Agora olha que bacana essa visão. Se o Espírito criou e continua criando o universo, ele deve também manter ativamente seu funcionamento. E por fim, continuamente, destruí-lo ou dissolvê-lo, pois criação, preservação e destruição estão intimamente relacionados na filosofia oriental, como na dança de Shiva. Ou seja, o universo não é apenas um aglomerado de partículas energeticamente criado uma vez, no início dos tempos, e entregues a si mesmo para interagir conforme as leis da física. Ou seja,
Tudo está em transformação o tempo todo. Quer dizer, o tempo da existência de certas partículas não é contínuo. Todas as partículas que formam o universo estão em interação, com enorme frequência, entre si e com os campos. Então não é absurdo admitirmos, por um salto quântico do pensamento, que o tempo de existência física de todas as partículas do universo é descontínuo. A teoria do Vagalume. Tudo é feito e refeito a cada instante. Meu Deus, será? Para não ter dúvida, o que Emmanuel diz? Embora a ordem dominante nos elementos infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente. Voltemos. Embora a ordem dominante nos elementos infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condição para todos. Refaz e se refaz o tempo todo. Você imaginou? Você nunca pensou nisso? Enquanto eu andei daqui para lá, eu já fui e voltei várias vezes. É esse movimento dado pela presença divina em nós que faz o processo evolutivo. É o que Cirilo Lombino fala, que eu acho maravilhoso. Ele fala assim: deixa o divino agir em ti. Em resumo, todos os objetos materiais revertem periodicamente e com extrema frequência a um estado de informação difundida em todo o espaço universal e em todos os momentos. Energia, matéria, informação. Para não ter dúvida. E olha aqui que a Emmanuel fala para a gente. Todas as expressões do Evangelho possuem um significado divino. E no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Ou seja, pertence ao céu, pertence ao sistema. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes. Então tem de haver a desmaterialização e a materialização que acontece o tempo todo e ao mesmo tempo a desmaterialização do próprio ser. Então quando Jesus materializava e desmaterializava com o seu corpo, ele estava apenas mostrando que todos nós fazemos isso. E que a ressurreição nada mais é do que a tomada de novo desses átomos que estavam esparsos e retomada do corpo. Isso é comum a todos os seres. Ninguém é fixo, ninguém é estático. Para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes dormitam no coração. As virtudes que está dentro de nós. Por último, em Rustem, Deus, o Senhor onipotente, é, como sabeis, pelo que já vos dissemos, uno, único, indivisível. Esse é o grande segredo que vos revelaremos inteiramente quando houver soada a hora. Eterno, infinito, ele reina sobre todos os universos, na imensidade sem limite, criando contínua e eternamente. É o Pai de tudo e de todos, de tudo que é no infinito. A criação é contínua. Contínua não significa a criação do ex novo, porque a criação do sistema foi única. Mas porque está sendo criada e recriada a todo tempo. A palavra dos Salmos, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. A palavra de Jesus, hoje estará comigo no paraíso, porque todos nós visitamos, porque nós não saímos do sistema.
O antissistema, que é o nosso universo, está contido no sistema. Então nós temos duas vidas. A vida sistêmica, que é esse materializar e desmaterializar, e a vida do antissistema, que é essa vida, ora física, ora no plano espiritual. Meus amigos, o Julinho hoje, quando falou uma coisa muito interessante, né? Que ele mostrou o testemunho daqueles que morreram em nome do Cristo. Depois ele mostrou o testemunho daqueles que, através da heresia católica, como diz o Hermínio, né? Sofreu a perseguição, os valdenses, né? Os cátaros, devido à Inquisição. Mas ele esqueceu só de falar uma coisa. Os antigos inquisidores voltam. E Jesus acolhe eles e os transforma. E permite, inclusive, que ele fale de Deus para todos vocês. Muito obrigado por tudo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org